Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 6, as lições de amor. Vamos continuar a seção 5, as lições do Espírito Santo. Letra A. Para ter, dá tudo a todos. Parágrafo 1. Quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Talvez penses que isso se realize através da morte, mas nada é realizável através da morte, porque a morte não é nada. Tudo é realizado através da vida, e a vida é da mente e está na mente. O corpo nem vive nem morre, porque não pode conter a ti que és vida. Se nós compartilhamos a mesma mente, tu podes superar a morte, porque eu a superei. A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada. Como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta, essa não vai funcionar. O corpo não contém nossa vida. A vida está na mente. E como temos a mesma mente de Jesus, podemos superar a morte, porque a morte é mais uma das ilusões do ego. 2. Deus não fez o corpo, porque ele pode ser destruído e, portanto, não é do reino. O corpo é o símbolo do que pensas que és. É com toda clareza um instrumento de separação e, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, toma o que tu fizeste e o traduz em um instrumento de aprendizado. Mais uma vez, como sempre, ele reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação como uma demonstração contra isso. Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso, a mente tem que ser mais forte do que o corpo. Todo milagre demonstra isso. Tudo que pode ser destruído não veio de Deus, e o corpo, ele é só um símbolo do que a gente pensa que é. Por isso não existe, porque só o que existe, só o que é real é o que vem de Deus. Porém, o Espírito Santo, ele pega tudo o que o ego fez e o transforma em aprendizado. E isso é o corpo. Ele usa o corpo como um instrumento de aprendizado. A mente cura o corpo, porém o corpo não cura a mente, sendo a mente mais forte do que o corpo. 3. Eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz que só a mente é real, porque só a mente pode ser compartilhada. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. 4. Para o Espírito Santo, não há ordem de dificuldades em milagres. Isso já te é bastante familiar a esta altura, mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino, para deixar esse conceito crucial passar despercebido. É realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisso, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus, e isso é apreciação plena. Nada mais e nada menos. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado, e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão. Sabermos que não há ordem de dificuldades em milagres é algo fundamental para podermos apresentar milagres. Não podemos ver diferenças. Essa é a crença na perfeita igualdade. E essa é a mente que Cristo vem nos ensinar. É a mente onde não há diferenças, não há separação. Todos são o mesmo. 5. O Espírito Santo, que conduz a Deus, traduz a comunicação naquilo que é, do mesmo modo que ele, em última instância, traduz percepção em conhecimento. Tu não perdes o que comunicas. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja, de fato, amedrontadora.
O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação. E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez penses que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam o medo estão promovendo o ataque, e o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos, de fato, se unem em aliança temporária, mas sempre em função do que cada um pode conseguir separadamente. O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma coisa alguma de volta, porque quer que tu a conserves. Portanto, seu ensinamento começa com a lição: para dá tudo a todos. O ego usa o corpo para o ataque, o prazer e o orgulho. O ego usa o corpo para confirmar a separação. Já o Espírito Santo, ele vê o corpo como um meio de comunicação. E a comunicação aqui é compartilhar a unidade. A comunicação a partir do ego somente vai comunicar medo. E o medo sempre gera ataque. Enquanto houver ataque, não há comunicação verdadeira. O ego compartilha somente aquilo que vai trazer algum valor a ele, algum interesse próprio. Já o ensinamento do Espírito Santo é aquele que comunica o que cada um pode dar a todos. Portanto, seu ensinamento é para dá tudo a todos. O Espírito Santo não retém nada, porque tudo o que ele dá é compartilhado com tudo e com todos em uma única igualdade. 6. Esse é um passo muito preliminar e o único que tens que dar por conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo, mas é necessário que te voltes nessa direção. Tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu e somente tu tens que permanecer. Esse passo pode aparentar exacerbar o conflito ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima. Isso entra em conflito com a percepção invertida que ainda não abandonaste, ou não teria sido necessária a mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito em vez de dar o próximo passo para a sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas. Uma vez tendo escolhido o que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. E esse é o primeiro passo e o único que temos que dar por nossa conta própria. Vamos olhar para tudo como o mesmo. Porque eu quero ser vista como uma unidade, eu quero ser vista como eu realmente sou, como a perfeita unidade em Deus que nunca se separou. E para isso, eu preciso dar isso a todos, a tudo o que eu vejo, eu dou a unidade. E assim confio, porque sei que eu, de mim mesma, não sei como fazer isso, mas eu confio e sei que a mente do Espírito Santo, a mente una, vai me guiar. Essa é a confiança. Só um pouco de disponibilidade. É só isso que precisamos nesse momento. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura dessa sessão.